Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de inglês. Então, você está preparado para aprender mais um pouquinho de inglês aqui comigo? Então, vamos apresentar para você o que nós vamos estudar aqui hoje. Então, vai aparecer aí no primeiro slide para você o que nós vamos estudar. É Classroom Commands. O que significa isso? Comandos de sala de aula. Que significa o quê? O que o professor pode pedir para você fazer em uma sala de aula, né? Classroom Commands. Essa é a pronúncia, Classroom Commands. Então, ele pode pedir para você fazer algumas coisas na sala de aula. Então, ele vai pedir para você em inglês e você tem que estar apto para atender os comandos que ele vai estar pedindo para você. Então, vamos aprender aqui comigo hoje quais são alguns comandos eu vou estar passando para você, tá bom? Então, já no próximo slide, nós vamos ver os comandos. No título aí, eu coloquei Commands and Phrases, que eu vou colocar o comando e já vou passar uma frase com esse comando. A frase vai ser bem simples, porque a gente só vai acrescentar o please na frase e vai se formar uma frase, né, com please. Então, o primeiro comando que o professor pode passar para você numa sala de aula. Qual é o primeiro comando? É o stand up. Algum de vocês já deve ter aprendido, né, essa palavra, porque é bem falado aqui no Brasil, né? Tem aquele show stand-up, né, que os comediantes fazem, então você já deve ter ouvido essa palavra. Mas você sabe o significado de stand-up? É levantar, é se levantar, né? Então, é stand-up, stand-up. Agora, se eu colocar stand-up, please, significa levante-se, por favor. Então, a frase é stand up, please, é levante-se, por favor. Então, o professor pode estar pedindo para você fazer isso, né? Se ele pedir para você ler alguma coisa em sala de aula, ele pode pedir para você se levantar para ler alguma coisa. Então, vai ser esse o comando. Stand up, please, levante-se, por favor. Daí, temos um próximo comando aí, que é go to the board. Go to the board. Agora, se eu falar go to the board, please, é vá à lousa, por favor. Go to the board é vá à lousa. Go to the board, please, é vá à lousa, por favor. É um simples comando, né? Go to the board. Go to the board. Board é lousa. Daí temos um outro comando que talvez você já conheça, que é sit down. Sit down, que é sente-se. Agora, para se tornar mais educado a maneira de se falar, o que eu acrescento? O please, né? Que fica aí está aparecendo para vocês, que é sit down, please. Sit down, please. Ou please sit down, pode estar na frente ou no final da frase, né? Sit down, please. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Então, é importante que sempre você coloque com o comando, você coloque um please na frase, para a frase ficar mais, para você tornar a frase mais educada, né? Falar com a pessoa com mais educação, né? Daí temos raise your hands, que é o próximo comando. Raise your hands. O que é esse comando? É levante a mão, levante a mão. E a mesma coisa, eu acrescento please, né? Raise your hands, please. Levante sua mão, por favor. Levante sua mão, por favor. Então, é um comando muito comum que se fala na sala de aula. Então, nesse slide aí, nós aprendemos stand up, que foi o primeiro comando, stand up, que é levante-se. Go to the board, que é vá à lousa. Sit down, que é sente-se. Raise your hand, que é levante sua mão, levante sua mão.
Agora vamos para o nosso próximo slide, para a gente ver mais alguns comandos. É Commands and Phrases, né? O título, comandos e frase, Commands and Phrases. Temos um que é bem conhecido, né? Várias pessoas já conhecem, porque temos o Open, que é de abrir, e Books, que é livros. Muita gente conhece essas duas frases. Agora, se eu falar Open your books, você sabe o que é? É abra seus livros. Abra seus livros. Agora, eu acrescento o please também, para eu perguntar, né? Falar mais educadamente. Open your books, please. Open your books, please. Não é uma pergunta, né? É uma frase, né? Open your books, please. Abra seus livros, por favor. Abra seus livros, por favor. Open your books, please. Então, um comando que, se você estiver estudando fora ou estiver em uma aula de inglês, onde os professores têm costume de falar somente inglês, você vai estar ouvindo esse comando na sala de aula. Então, é Open your books. Open your books, please. Abra seus livros, por favor. Agora, o próximo comando é close, né? Então, close significa fechar. Então, close your books. Close your books. Close your books, please. Seria a frase. Fechem seus livros, por favor. Close your books, please. Então, open é abrir e close é fechar. Você já conhecia essas duas palavras? Open é abrir e close é fechar. Agora, nós temos um comando aqui que pode ser falado numa sala de aula, que muitas pessoas não conhecem, não é comum as pessoas conhecerem. É erase. Daí a frase é Can I erase it? Erase é apagar. Agora, se eu falar a frase Can I erase it? Posso apagar? Então, seria no sentido de apagar a lousa. Can I erase it? Algumas pessoas traduzem isso, eu posso apagar isto. Mas eu prefiro colocar somente eu posso apagar, porque a pessoa, se estiver numa sala de aula, vai estar apontando a lousa, o professor ou a pessoa que estiver apagando. Você já vai saber que ela está falando em apagar a lousa, tá bom? Então, aqui a frase, prestem atenção. Can I erase it? O erase junta com o it, tornando uma palavra só, como acontece muito em inglês, pessoal. E como também acontece em outras línguas, até na nossa. Às vezes, falando duas palavras, elas se juntam uma com a outra e nós vamos escutar como se fosse uma palavra só. Então, o erase junta com o it. Então, como que fica? Can I erase it? Can I erase it? Viram a diferença? Can I erase it? Erase it. Essa é a pronúncia. Então, eu posso apagar. Eu posso apagar. Então, no sentido aqui de apagar o que está escrito na lousa. Can I erase it? Então, é de apagar. Daí temos aqui uma outra frase que também poderia ser usado na sala de aula. Subject. Subject. O que significa subject? É assunto ou matéria. Daí o professor pode falar, eu já usei essa frase aqui algumas vezes e falei para vocês que eu ia estar trazendo essa frase para vocês escrita, para vocês verem como que se escreve. Se ele falar, let's change the subject. Let's change the subject. Já não é um comando, é uma frase que ele poderia estar falando na sala de aula, né? O que significa let's change the subject? Vamos mudar de assunto.
Vamos mudar de assunto. Então, ele estaria passando por uma matéria nova. Então, ele pode falar, let's change the subject. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui, e tinha falado que ia estar trazendo essa frase escrita para vocês verem como se escreve essa frase. Então, é let's change the subject, é vamos mudar de assunto. E também a próxima, eu também já falei em alguns vídeos aqui, que é move on, que é seguir em frente. E a frase é let's move on, que é vamos seguir em frente, que também seria estar mudando de assunto ou dar continuidade a alguma coisa, né? Vamos seguir em frente, let's move on. Também eu posso estar escutando isso em uma sala de aula. Então, vocês acharam interessante o conteúdo de hoje? Eu achei bem interessante, principalmente essas duas frases, que é muito utilizada e que eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal também. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!